Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 5 momentos críticos com risco de extubação para o paciente, tá? Vou mostrar para vocês esses 5 momentos. A gente vê muito vídeo, né, falando sobre como intubar, cuidados com a intubação. Porém, existe uma taxa de pacientes que se extubam acidentalmente, causando isso um prejuízo tremendo ao paciente, aumentando o tempo de internação, aumentando o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, e além disso, aumentando também o risco de morte desses pacientes quando eles se estubam e não conseguem respirar sozinhos. Então, o cuidado para evitar a extubação é algo muito importante. Eu quero passar agora para vocês através desse vídeo. Nós vamos falar sobre banho no leito, mudança de decúbito, transporte do paciente, procedimentos no leito e troca de fixação. Porque esses 5 momentos são os momentos mais críticos com risco de extubação de paciente, tanto em terapia intensiva como em sala de emergência, tá? Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Lembrando que quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Profissão Enfermagem. Então, quando a gente fala do ambiente de UTI, nós pensamos em tudo isso. Em paciente com monitor cardíaco, ventilação mecânica, hemodiálise, tubo orotraqueal, sonda nasointeral, bombas de infusão, vários dispositivos associados a esse paciente, catéter central. O cenário que nós vemos, o mapa mental perfeito seria esse, tá? Então, nós vamos falar com os cuidados que nós temos que tomar de acordo com cada ponto que eu citei para vocês, tá? Vamos falar primeiramente no banho no leito. Quais são os cuidados que eu preciso ter para o meu paciente não se extubar ou não ser extubado no momento do banho no leito? Vou precisar avaliar o estado geral do paciente antes do banho no leito. Isso mesmo, eu preciso avaliar o estado geral. Esse paciente ele está estável? Esse paciente está apto, elegível para tomar banho naquele momento? Eu preciso analisar, porque se o meu paciente estiver instável, eu não posso dar banho no leito naquele momento, fica inviável. Se ele estiver com droga vasoativa em doses muito altas, tudo isso precisa ser analisado. Checar o nível de sedação e analgesia do paciente. Eu preciso checar o nível de sedação, porque se o meu paciente não estiver sedado de acordo, quando começarmos a movimentar esse paciente, ele vai tentar puxar o tubo, ou ele vai ficar sincrônico com a ventilação mecânica, ou ele vai sentir dor. Então eu preciso também checar isso, investigar nível de consciência e colaboração do paciente, para, quando possível, garantir um meio efetivo de comunicação. Então, meu paciente está numa escala de RAS tranquilo, está obedecendo comandos, eu posso também averiguar isso, porque assim ele poderá me ajudar no momento do banho. Por exemplo, eu posso falar para ele levantar o quadril, virar lateralmente, lembrando que nunca eu vou dar o banho sozinho, eu vou estar sempre com apoio, no mínimo 2 pessoas, o ideal 3. Eu vou aproximar o ventilador mecânico do leito do meu paciente. É muito importante eu pegar o ventilador mecânico e aproximar ali próximo ao leito do paciente. Eu vou checar as fixações e a estabilidade do dispositivo ventilatório. Eu preciso verificar a fixação ali do tubo. Verificar a pressão do cuff, mantendo o insuflado com volume mínimo de oclusão. Então o cuff eu preciso verificar se a pressão está correta, porque de repente no momento que eu movimentar o paciente ele pode tossir, e se o cuff estiver murcho, ele pode expelir o tubo. Evitar também a oclusão do tubo orotraqueal, principalmente no momento que eu lateralizo o paciente, às vezes o tubo ele dobra na ponta, então acaba não ventilando o paciente de forma adequada, eu preciso ficar muito atento a isso. Manter o tubo apoiado por um dos membros da equipe, diferente do executor da técnica do banho. Então, como eu disse, se eu estiver em 3 pessoas ou em 2, um vai segurar o tubo no momento que for virar, no momento que eu for manipular ali a cabeça do paciente para evitar a extubação. Retirar o posicionador de cabeça e colocar o paciente em decúbito dorsal com a cabeça e os ombros na extremidade superior do leito. Confeccionar um funil com cobertor impermeável para colocá-lo sobre a cabeça do paciente, quando for realizar a higiene do couro cabeludo e cabeça. Elevar a cabeça para lavar e enxaguar a nuca e a parte posterior, e em seguida elevar a cabeça apoiando em toalha seca pós-enxágue.
Então, a técnica do banho no leito, que nós falamos sobre a lavagem do couro cabeludo, nós iremos utilizar aqui também. Mobilizar o dispositivo ventilatório com cuidado para a limpeza da cavidade oral, com solução de cloroxidina 0,12% e sempre auxiliado. Vai ser necessário fazer uma higiene oral no paciente. Eu preciso estabilizar o tubo naquele momento, sempre em 2 pessoas. Alguém vai segurar o meu tubo, vai soltar o cadarço e vai estar fazendo a higiene oral desse paciente. Soltar o circuito do ventilador mecânico do suporte ou manter as traqueias do respirador apoiadas no mesmo com uma margem de segurança durante a higiene do corpo. Então, no momento que eu cheguei o ventilador próximo ao corpo, ali que está no leito, próximo ao paciente, eu vou soltar as traqueias do circuito. Na verdade, eu não vou desprender da ventilação mecânica. Eu vou soltar dos fixadores do circuito para ela ficar mais alongada e eu ter mais espaço de movimentar o meu paciente. Mudar o paciente para o decúbito lateral em que se encontra o ventilador mecânico, para higienizar o dorso e glúteos. E, quando necessário, mudar o paciente para o outro lado, a fim de completar a higiene dorsal. Então, esses cuidados são os cuidados que nós vamos ter no banho para evitar a extubação. Agora, nós vamos falar de outro cuidado que nós iremos ter na mudança de decúbito desse paciente, que é também muito importante. Quando eu for realizar a mudança de decúbito do meu paciente, lembrando que sempre em 2, eu vou investigar o nível de consciência e a colaboração do paciente, para que, quando possível, garantir um meio efetivo de comunicação. Ou seja, se ele estiver me entendendo bem, estiver tranquilo, com o RAS mais baixo, eu posso pedir para ele me ajudar a virar, como eu disse, levantar o quadril, checar a fixação e a estabilidade do dispositivo ventilatório. Eu preciso checar o tubo e a fixação. Aproximar o ventilador do leito do paciente. Mais uma vez, eu vou mudar de decúbito, eu preciso aproximar o ventilador ao leito do paciente, eu preciso soltar o circuito do ventilador, tirando do suporte, tá? Eu solto ali o circuito que está fixado no suporte para ele ficar mais largo. Lembrando que eu não desconecto do ventilador mecânico, apenas do suporte. Abaixar a cabeceira, apoiar as traqueias do ventilador mecânico no próprio braço do funcionário, elevar o paciente no leito e, nesse momento, manter os olhos no dispositivo ventilatório. No momento que nós estamos erguendo ali o paciente, eu preciso ficar de olho no dispositivo ventilatório, no tubo, no circuito, para não tracionar. Evitar o tracionamento do dispositivo ventilatório com os circuitos da ventilação mecânica durante o manuseio do paciente. Lateralizar o paciente em 30 graus, mantendo a cabeça apoiada no posicionador e elevar logo a cabeceira. Então, quando eu baixei a cabeceira do leito, eu preciso ser muito rápido e elevar também essa cabeceira para evitar pneumonia associada à ventilação mecânica. O paciente ele não pode ficar num longo período num decúbito horizontal. Fixar os circuitos do suporte do ventilador mecânico com folga para que, caso ocorra deslocamento do paciente no leito, o dispositivo ventilatório não sofra tração do circuito. Atentar para que as traqueias do ventilador mecânico não fiquem presas às grades laterais da cama. Promover a adequada contenção física, restrição de punhos do paciente quando indicada. Então, se precisar, se eu perceber que ele está muito agitado, né, e o médico ele não quer aumentar a sedação, esse paciente vai ter que ser contido. Vou solicitar ao médico que prescreva, então, uma contenção para evitar a extubação. Agora nós vamos falar um pouquinho dos cuidados no transporte para também evitar a extubação precoce do meu paciente. Investigar o nível de consciência, sempre nós vamos fazer isso, investigar o nível de consciência, a colaboração do paciente, quando possível, para garantir um meio efetivo de comunicação. Garantir adequada sedação ou analgesia pré-transporte, conforme os protocolos clínicos da unidade. Então, vai transportar um paciente, eu preciso garantir a adequada sedação, a adequada analgesia. Se esse paciente agitar na ambulância ou na maca, além de ele correr o risco de cair, ele pode se extubar. Realizar transferência do paciente do leito para a maca com auxílio de pelo menos 3 funcionários. O ideal é 4. Fixar e pinçar o catéter vesical, além de fixar os drenos e pinçar aqueles que não apresentam fuga aérea. Nesse período, a gente tem que ter muito cuidado por pinçar dreno de tórax, tá? Dreno de tórax não deve ser pinçado, apenas em extremos, principalmente se o paciente estiver com pneumotórax, tá? Então, por favor, mesmo no transporte, evite pinçar dreno de tórax. Reduzir ao máximo o número de bombas infusoras.
Então o paciente ele está com 6 bombas de infusão, leve o essencial, droga vasoativa você não desliga, mas você pode tirar um dos sedativos, levar um sedativo na seringa, tá? Você leva o menos de bomba possível. Apenas se preocupe em não desligar as drogas vasoativas. Reduzir ao máximo o número de bombas, como eu já disse. Checar a fixação e posição do dispositivo ventilatório, adaptando ao leito o respirador de transporte. Então, a gente vai adaptar ali o respirador de transporte ou o ventilador de transporte para transportar esse paciente de forma segura. Mas eu não posso esquecer de levar ambu, levar laringo e levar também kit de intubação. Transferir todo o sistema de monitorização do paciente para o monitor do setor de imediato e trocar o respirador de transporte e o reanimador Miller ou dispositivo bolsa-válvula pelo ventilador mecânico do setor, avaliando a adaptação do paciente por 5 minutos. Então eu cheguei no destino, eu vou tirar o meu paciente do ventilador de transporte, eu vou colocar no ventilador que está lá no local e vou analisar, eu vou sondar o meu paciente por 5 minutos para ver se realmente ele está ventilando da forma adequada. Simular a entrada do paciente no aparelho de ressonância ou tomografia, se for realizar um exame de imagem, para se ter a ideia exata da necessidade do comprimento das traqueias do respirador dentro desses aparelhos. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu paciente ali na tomografia ou na ressonância, aperto ali o botão que vai fazer com que ele seja introduzido dentro do aparelho e vou verificando a extensão do circuito, para evitar também que quando o paciente estiver sozinho ali, quando a gente estiver na anticâmera, né, que não pega radiação, para evitar que quando puxar o paciente para dentro do dispositivo ou da máquina, né, de tomografia ou de ressonância, para evitar que puxe ali o tubo naquele momento. Então eu preciso fazer esse teste, é muito importante. Agora nós vamos para os procedimentos no leito. Existem vários procedimentos que são realizados também no leito com o paciente entubado. Sempre quando for realizar um paciente como endoscopia e outros procedimentos, eu vou checar o nível de sedação e anestesia do meu paciente, eu vou investigar o nível de consciência e a colaboração do paciente para que, quando possível, garantir um meio efetivo de comunicação. Eu vou checar a fixação e a estabilidade do dispositivo ventilatório. Eu vou aproximar o ventilador mecânico do meu paciente para evitar o tracionamento do dispositivo ventilatório, como circuitos, ventilador mecânico, tá? Alguns exames que são realizados no leito, como radiografia de tórax. Radiografia do tórax é muito feita em UTI, tá? Muito mesmo. Broncoscopia, endoscopia, a endoscopia digestiva alta ou a baixa, toracocentese, toracotomia, dentre outros, como drenagem de tórax, tá? E alguns lugares fazem até traqueostomia no próprio leito do paciente. Agora, eu vou falar sobre a segurança na troca da fixação do tubo. É algo também muito importante, a enfermagem faz muito isso, troca o cadarço, troca a fixação. Então eu vou falar para você o que você precisa se atentar nesse momento para evitar que o seu paciente se extube acidentalmente. Checar nível de sedação, conforme nós falamos, e colaboração do paciente, quando necessário. Posicionar o paciente em decúbito dorsal elevado e avaliar a insuflação do cuff. Para você avaliar a insuflação do cuff, você precisa de um cufômetro, tá? Para estar aferindo a pressão, medindo a pressão do cuff. Mas quando você for retirar a fixação do dispositivo, fique muito atento para não cortar a extensão do cuff, tá? Se você cortar o cuff vai murchar lá dentro, o balonete vai murchar e o paciente vai ser necessário trocar o tubo. Então, muito atento a isso. Quando for cortar o cadarço, evite, olhe bem o fio do cuff para você não cortar. Manter uma das mãos no tubo endotraqueal e esta apoiada no mento do paciente com a finalidade de não perder o ponto de apoio durante o procedimento, tá? Muito importante. Inspecionar a cavidade oral e promover a adequada higiene com solução de clorexidina 0,12%, além de fazer retoque na barba caso necessário. Limpar, secar e remover quaisquer resíduos oleosos da pele do paciente antes de aplicar um novo dispositivo de fixação oral de tubo endotraqueal. Porém, ao refixar o tubo orotraqueal com o cadarço, confeccione uma trança para apoiá-lo na metade do sulco nasolabial e, em seguida, passar as extremidades do cadarço por cima das orelhas, amarrando-as na bochecha e cortar o excedente. Fez a fixação em forma de trança,
Aquilo que passou do cadarço você vai cortar. Nós precisamos respeitar o posicionamento centralizado do tubo orotraqueal e a sua numeração ao nível da rima labial desse paciente, tá? Ou seja, o tubo está lá, você vai colocar se está a numeração em 20, 22, em 24, tudo isso é muito importante e você anotar no prontuário do paciente, tá? Porque se esse tubo for tracionado, você vai estar sabendo que houve um tracionamento ali do tubo. Beleza, pessoal? Então eu quero te lembrar aí, não se esqueça de clicar no botão vermelho aqui do lado, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Nós temos mais de 350 vídeos aí que irão te auxiliar a você crescer nessa profissão tão linda que é a enfermagem. Beleza? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.